Voltamos com o Viva Saúde, hoje falando sobre gripe, H1N1, essa doença tão temida que tem causado até mortes no nosso Brasil. Aqui na Paraíba também são muitos casos, né? Juliana, eu fui dar uma olhada nos dados. Quando a gente fala em dados de Paraíba, são 21 casos notificados, e dos quais 7 mortes, e 14 confirmados. É importante a gente falar em notificado, porque para o telespectador lembrar, e ele faz parte inclusive dessa importância de conhecimento, que quando a pessoa adoece e não faz o sistema público saber que ele adoeceu daquilo, você está diminuindo os números conhecidos pelo governo. E qual a importância do governo conhecer ou não conhecer esses números? Porque, óbvio, quando os números são bem vistos e elencados e altos, aqui, Juliana, cria demandas mais específicas, mais ativas, não só para este momento, mas para os próximos momentos. Então, às vezes, a gente sabe na medicina, na saúde, que há sempre uma sensação de que os números são muito mais altos do que os divulgados, e às vezes não é maldade dos sistemas públicos em divulgar números mais baixos, é porque realmente é uma subnotificação que a gente fala comumente na saúde. Então, sendo assim, estando com a gripe ou o H1N1, ainda sem um diagnóstico fechado, onde procurar atendimento, pelo menos aqui em João Pessoa? Quando a gente fala de atendimento, a gente está falando do atendimento privado e o público. Quando a gente fala no público, em João Pessoa, qualquer serviço de atendimento imediato e que esteja, óbvio, de portas abertas, ele deve ser a porta primária, talvez, de atendimento. É um posto de saúde, é um posto intermediário de atendimento, é um pronto-socorro. E uma vez isso se confirmando, se aventando a hipótese disso, eles vão ser referenciados para serviços maiores. E o Clementino Fraga, que é referência não só para Paraíba, como é óbvio, é um hospital estadual e de excelente perfil, mas também ele serve, que é óbvio, ele está aqui localizado na cidade de João Pessoa. Então, também serve como porta de referência para a proposta do H1N1, entre outras viroses também do momento. E é necessário ter um atendimento especializado, né? Para esses casos. Exatamente. Né? Ele vai ser avaliado pelo médico e nesta avaliação o médico vai obter a história clínica, vai ver a correspondência, vai ver se justifica a hipótese, que é o nosso motivo de entrevista do H1N1. Em se motivando, ele vai fazer as medidas adequadas, vai colher secreção, vai orientar, vai medicar e vai deixar a pessoa numa aproximação razoável para eventuais intercorrências, a depender, óbvio, da análise criteriosa feita pelo médico do momento. A internação é sempre indicada nos casos de H1N1? Ou pode ser tratado em casa mesmo? Depende muito da avaliação médica. Quando a gente tem alguns sinais mais graves, imediatos, porque a gente sabe que a H1N1, como gripe, ela tem aquele cometimento clássico, só de uma forma mais intensa. Mas quando esse paciente começa a ter falta de ar, e eu estou imaginando que não seja pela razão da doença de base, porque além da gripe, que os sintomas podem vir pelas queixas da gripe, pode também mexer com a doença que a pessoa já tem de antes. Então, neste paciente, a depender da gravidade, a depender da intensidade dessa falta de ar, da evolução clínica, de alguns sinais que a gente chama de sinais de insuficiência respiratória, este paciente ficará necessariamente internado, com projeções inclusive de um UTI. Mas outros pacientes, a depender da clínica, da evolução, dos antecedentes, da condição daquele paciente, ele pode ser tratado com a medicação clássica, que o médico com certeza o saberá fazer, e aí pode ir para casa com as devidas informações e observações. Mas de toda forma é sempre bom buscar um médico, né? Tratar essa gripe com cautela e com cuidado, né? Uma vez se encontrando neste rol de informações, quem vai ter o critério de análise estudado para isso, preparado para isso, em todos os rolos necessários, para um justo resultado saudável, será o médico que o avaliará. Então, depois, estou com H1N1, além da medicação, o que eu posso fazer para que ajudar o meu organismo a reagir a essa doença? Necessariamente, aí a gente vai lembrar das avós da gente, das mães da gente, aí a gente precisa do repouso, a gente precisa da hidratação, da famosa água, que ainda é de graça, mas é a coisa mais saudável que existe em qualquer desses tratamentos.
precisa de uma alimentação saudável. É óbvio que em alguns momentos o paciente vai estar sem apetite, meio que indisposto, mas aí cabe um cuidado mais próximo para, no mínimo, ter uma certa ingesta de algumas comidas para que se mantenha sendo portador de outras doenças, a famosa doença arrastada, doença crônica, como queira. Tem que ter um olho também específico, porque às vezes é esta quem vai complicar. Então, assim, no geral, além da medicação que vai ser passada pelo médico, o repouso, o dito repouso, né, com a indumentária do momento, e a observação. Se isso for transcorrer tudo bem, mais ou menos em 5, 7 dias, esse paciente vai estar de bem com a vida novamente e vai voltar gradualmente às suas atividades, né, da sua rotina. Pode deixar algum conselho aí para as pessoas que ainda têm medo de tomar a vacina? Na verdade, é importante que o telespectador reconheça que a única forma que a gente tem de se proteger dessas complicações é a vacina. É fato que, infelizmente, algumas pessoas estão o que eu chamo de uma esquizofrenia pública popular e que ficam divulgando algumas informações para criar-se o medo, o receio da vacina. Na maioria das vezes, esses estudos que estão jogando não são justos, não são corretos. Quando a gente compara a probabilidade da morte por aqueles que não tomam vacina e se encontram exatamente naquela denominação das pessoas que precisam tomar a vacina. Então, a vacina ela é a forma de proteger, de salvar vidas, evitar complicações. Em termos gerais, quando a gente vacina as pessoas e se vacinam, que no caso eu especificamente como pneumologista, eu tomo uma vacina todo ano, do mesmo jeito que faço para minha mãe, do mesmo jeito que faço para minha esposa e para meus filhos. Então, pelo mesmo raciocínio, eu estendo isso a toda a população, porque ela é saudável, ela é benéfica e tem muito mais a proteger do que eventuais dúvidas que algumas pessoas tendem a gerar. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Um prazer, Juliana. Eu espero que a gente tenha ajudado você a esclarecer todas as suas dúvidas. Esse foi o Viva Saúde, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.